Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, sou grato a Deus pela vida de vocês. Em ligeiros tempos, vou trazer uma palavra aqui rápido sobre a mulher apanhada no ato de adultério. Fique conosco, você vai ser abençoado com esta palavra. A mulher apanhada no ato de adultério, ela está lá no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, versículo de 1 ao 11. Depois você veja na sua Bíblia. Esta passagem só está no Evangelho segundo escreveu São João 8, 1 ao 11, que fala que os escribas e os fariseus, os mestres da lei, eles buscavam situações, uma ocasião para apanhar Jesus em alguma falha. Eles queriam encontrar algum defeito em Jesus, tinham inveja de Jesus e queria de alguma forma denegrir a imagem de Jesus, vendo que Jesus fazia milagres, prodígios, maravilhas, e era amigo dos publicanos e pecadores, e estavam com ele, justificando os publicanos e os pecadores muitas vezes pelas suas falhas, sabendo que todos nós temos falhas. E a Bíblia diz que esses escribas e fariseus buscaram uma certa ocasião. Jesus, ele estava no templo ensinando, estava abaixado, escrevendo no chão, quando de repente trouxeram uma mulher que tinha sido apanhada no próprio ato de adultério. Colocaram ela lá no meio, próximo de Jesus. E agora vão dizendo para Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Aí ele diz, no verso 5, na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. E tu o que dizes? Queriam agora provar Jesus. Primeiro, começam a elogiar Jesus, mestre. Algum capítulo atrás estavam chamando Jesus de mentiroso e acusando Jesus. E agora estão elogiando. Primeira mensagem para a sua vida: cuidado com os elogios. Nem todo mundo que te elogia quer o teu bem. Tem muitas pessoas que chegam até você te elogiando, mas tem segundas intenções por trás. Muito cuidado com os elogios. Peça discernimento a Deus para discernir se aqueles elogios são verdadeiros ou tem segundas intenções nesses elogios. E eles dizem: a lei nos mandou Moisés que seja apedrejada. E tu o que dizes? Colocaram Jesus entre a lei, entre obedecer a lei ou descumprir a lei. Se Jesus descumprisse a lei, Jesus estava ficando contra a lei. E se Jesus cumprisse a lei, estava ficando contra o Império Romano. O Império Romano, ele não permitia que ninguém matasse. A pena de morte só era decretada pelo Império Romano e não pelos judeus, porque o Império Romano estava agora dominando Israel, dominando os judeus. E eles agora querendo colocar Jesus entre um e outro. Se Jesus ficasse a favor da mulher, Jesus agora poderia estar sendo convivente com o pecado, convivente do adultério. E apedrejado ali seria Jesus. Seria chamado de falso profeta e seria apedrejado. E se Jesus pedissem para que ela fosse apedrejada, que a lei fosse cumprida, eles agora iriam denunciar Jesus ao Império Romano e Jesus seria caçado e poderia até ser morto pelo Império Romano, como alguém que estava se rebelando contra o Império Romano. E a Bíblia diz que Jesus, ele continuou escrevendo ali na areia e não fazendo caso deles. E eles agora começaram a insistir. E a Bíblia diz que Jesus se levanta, se endireitando, quer dizer, se levantando. E creio eu que Jesus começa agora com aquele olhar dele, de quem é puro, de quem conhece todas as coisas, do Deus, do Alfa e o Ômega, começa agora a sondar todos e percebe que todos que estavam ali eram pecadores. E começa a olhar com um olhar penetrante, creio eu,
para cada um que tinha chegado ali trazendo aquela mulher. Porque é fácil apontar o pecado dos outros. Aleluia. Mas difícil é reconhecer que erramos. Difícil é reconhecer que somos pecadores. Quantas pessoas estão apontando para mim, apontando para você e não olham para si próprio? Ora, a salvação é individual. O inimigo já é o nosso acusador. Nós não precisamos, meus irmãos, de estar apontando o pecado de A ou de B. E muitos fazem isso. Muitos dentro da igreja. Parece que ficam pedindo, torcendo contra para que se apareça alguém em pecado. Todos nós somos falhos, todos nós estamos sujeitos a pecar. A Bíblia diz que a lei, a graça, ela é mais severa até do que a lei. Antigamente, para fazer certos pecados precisava praticar. No tempo da lei, no tempo da graça não. Só pensar já está pecando. Aleluia. E aqueles homens, nós sabemos que eles erraram. Por quê? A Bíblia mandava, a lei mandava, no ato de adultério, ser punido tanto o homem quanto a mulher. E eles agora livraram o homem e trouxeram a mulher para ser punida. 2 pesos e 2 medidas. Ainda hoje é assim, não é? 2 pesos e 2 medidas. Quando alguém tem alguma coisa, muitas vezes dentro da congregação, já percebeu que é tratado diferente? Por muitos, quero dizer todas as congregações, mas por muitos é tratado diferente. E aquele irmãozinho lá, sandália havaiana, vendedor de picolé, muitas vezes qualquer coisinha é logo apontado. Enquanto aquele que tem um anel no dedo, que tem um dízimo alto, muitas vezes tem a mão colocada por cima e escondido o pecado. Não, porque é filho de fulano, porque é filho de ciclano, porque é filho do pastor fulano. Vamos esconder isso aqui, para não denegrir a imagem dele. Não é verdade? Para que ele não seja, para que não acabe a sua reputação. Enquanto aquele pequenininho, enquanto aquela irmãzinha pequenininha, não é? A reputação deles não estão nem aí. 2 pesos, 2 medidas. Vamos parar de ser hipócrita. Quando a gente aponta um dedo para as pessoas, 4 dedos estão apontando para nós. Nós também somos pecadores. Nós também andamos pela misericórdia. O que eu acho tão interessante na Bíblia é que nos últimos dias a Bíblia diz que vai chegar diante de Deus muitos que profetizaram, fizeram prodígios, maravilha, milagres em nome de Jesus. Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Aleluia. Então não adianta estar numa roupagem de super crente. Eu prefiro estar na humildade, mas procurar garantir minha salvação. Porque nós pecamos todos os dias por pensamentos, palavras e obras. Nós não somos merecedor daquilo que Jesus fez por nós. Devemos ser mais humildes, devemos aprender a se colocar no lugar dos outros. E a Bíblia diz que Jesus agora diz para eles assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Jesus cumpriu a lei. Dentre vós, dentre os acusadores, seja o primeiro a atirar a pedra. E cadê? Alguém agora fizeram uma autoanálise e perceberam que também eram pecador. Perceberam que também andavam com 2 pesos, 2 medidas. Perceberam que estavam fazendo coisas erradas. E agora tiveram que começar a sair de um por um, a começar pelos mais velhos. Começaram a se retirar, porque fizeram a autoanálise e disseram: eu também sou digno de morte, eu também sou pecador, eu também merecia ser apedrejado, eu falhei por não cumprir a lei. E começaram a se retirar, muitos com medo de ter o seu pecado ser revelado por Jesus. Porque Jesus, como profeta, Jesus poderia revelar o pecado de qualquer um ali, mas Jesus não quer humilhar, não quer expor você ao ridículo, a situações constrangedoras. Pelo contrário, Ele quer te sarar, Ele quer te curar. E Ele quis curar todos que estavam ali. Mas aqueles que já estavam cegos, que já estavam
com a mente cauterizada pelo pecado, se afastaram de Jesus e deixaram aquela mulher ali perto de Jesus. Aleluia. Muitos que estão te acusando estão te levando para perto de Jesus. Prefira estar perto de Jesus do que perto dos acusadores. E eles agora, os acusadores, saíram, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher. E a Bíblia diz que quando Jesus se ergueu, ele disse para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher disse: ninguém, Senhor. Aí no versículo 11, ela diz: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Quer dizer, Jesus era o único que poderia condenar aquela mulher, porque era o único sem pecado. E ele disse: eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Ele permitiu, ele deu uma segunda oportunidade. E o nosso Jesus, ele sempre está nos dando uma segunda oportunidade. A Bíblia diz que ele corrige e castiga todo aquele a quem ama. Primeiro vem a correção, para depois vir um castigo. E Jesus está nos corrigindo com palavras. Não peques mais. Não procure estar cometendo esses erros. Nós sabemos que nós somos falhos, nós estamos na natureza caída. Mas ele diz: vai-te em paz, não peques mais, levanta tua cabeça. Tu tivesse um grande livramento, tu está tendo uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Não peques mais, vai-te em paz. Aleluia. Agradeço a Deus por vocês que ficaram conosco. Que Jesus continue nos abençoando, que nós continuamos usando de misericórdias e aprendendo que Jesus, ele não veio aqui para condenar, ele veio aqui para remediar, como médico. Não veio para matar, veio como médico para curar. E ele, a cada dia ele cura a mim e cura você. Tá certo que a gente não deve estar a cada dia cometendo a cada dia mais pecados, mas sim procurando se corrigir. Aleluia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. É isso que eu desejo em nome de Jesus. Amém e amém.